Quando eu estou diante de um amigo, de um inimigo, ou de qualquer pessoa que esteja discutindo comigo e queira dizer que as suas convicções são as melhores, você precisa notar no discurso dessa pessoa se ela leva em consideração as convicções contraditórias. Por exemplo, eu não aceito a homossexualidade. Essa é a convicção de uma pessoa. A minha convicção é: eu aceito a homossexualidade. Temos duas convicções contraditórias. Pois bem, como saber se a convicção de um e de outro é ética? A convicção de não aceitar a homossexualidade como convicção pessoal será ética se, apesar dessa convicção, ela não gere uma ação que queira suprimir a homossexualidade do mundo. Ela pode não aceitar a homossexualidade, mas ela não pode suprimir a homossexualidade. E por que esta convicção de não aceitar, ela pode ser ética e antiética ao mesmo tempo? Ela pode ser ética a partir do momento que, em razão da fé, e fé não se explica. Fé não se explica. Em razão da fé, ela não aceita. Ponto. A convicção dela é essa. Eu não aceito, mas eu tolero. Por quê? O mistério de Deus é muito maior do que a minha fé. Eu tenho fé que, para Deus, isso não é aceito. Mas essa é a minha fé. E ponto. A sua fé não é igual à fé do outro. Ela é ética a partir do momento que eu não aceito, mas eu tolero. Porque eu reconheço que a convicção daquele que aceita também pode ser uma convicção de fé a partir do momento que ele aceita convicções contraditórias. E quando é que essa convicção de não aceitar é antiética? Quando eu não aceitando, por qualquer motivo, eu atuo para suprimir a convicção que aceita. E como é que eu sei que isso é antiético? Eu sei que isso é antiético por quê? Primeiro, prestem bastante atenção. Que vantagem na minha vida, imaginando que eu sou o sujeito que não aceita a homossexualidade, que vantagem na minha vida vai trazer a supressão das pessoas que aceitam a homossexualidade? Nenhuma. A não ser que você seja um homossexual enrustido, que não aguenta ver a felicidade dos outros. Nenhuma. O que vai mudar a minha relação com Deus está no mesmo mundo, nesse mundo tão grande, do que eu estar com pessoas que têm uma convicção diferente, que aceitam a homossexualidade. Minha vida não muda nada. Eu continuarei heterossexual, eu continuarei achando que isso é pecado, mas eu não vou ostracizar aquela pessoa, porque isso não muda nada na minha vida. Isso não abala a minha sexualidade. Isso não torna o mundo pior. Isso não é uma ameaça para a minha vida. Eu tenho as minhas convicções e as minhas convicções são firmes. E quando eu sei que a convicção de aceitar a homossexualidade é antiética, quando essa convicção quer fazer com que você experimente a homossexualidade. Nós só experimentamos eticamente as coisas desse mundo quando as nossas convicções pedem
para que nós experimentemos, porque nós temos desejos. Se nós não temos desejos, nós não podemos ser obrigados a experimentar. E nisso está a liberdade e a igualdade. Eu sou livre para ter desejos, eu sou livre para experimentar os meus desejos e, porque eu sou igual ao outro que tem convicção oposta, eu tenho que saber que ele é livre para ter desejos e para experimentar os seus desejos. Esses desejos que são livres, no entanto, não podem ser desejos e experimentos de desejos que não satisfaçam a minha existência, mas que suprimam o desejo e a prática do desejo dos outros. Toda convicção e toda prática serão éticas quando isso disser respeito a mim e só a mim e a mais ninguém. Se a vida do outro, se a liberdade do outro não fere a minha existência, será antiético querer suprimir a convicção, a prática e a existência do outro. Logo, todo discurso que, por qualquer motivo, queira diminuir a divindade, o mistério da personalidade, queira suprimir algo que não vai impactar na continuidade da minha existência, isso é antiético. E será ético quando, mesmo quando eu não aceite, na minha convicção, eu tolero, porque isso não vai mudar a minha existência. Eu sou um sujeito ético. E aí nós temos que fazer a diferenciação de dois conceitos fundamentais: respeito e tolerância. Respeito. Respeito é como fé. Ou se tem ou não se tem. Respeito é como uma lei da natureza, é como a lei da gravidade. Se eu estou aqui na Terra, se eu pego um objeto e solto, ele vai cair. O respeito é algo natural, íncito. Ou está em você, ou não está. Ou você tem respeito por algo, ou você não tem. Vamos ao exemplo de novo da homossexualidade. Eu não tenho problema nenhum. Eu não acho nem certo, nem errado, eu não aceito nem desaceito, eu não aprovo nem desaprovo. É um fato da vida e então eu respeito. É um sentimento. O respeito é um sentimento. Ou você sente ou você não sente. Agora, o sujeito ético, quando não sente o respeito, mas ele, pelo exercício do diálogo, do contraditório, ele reflete, ele para pensar e fala, bom, tá, tem homossexual, mas o que muda na minha vida isso? Nada. Ah, mas a minha fé não aceita. Mas isso não muda em nada na minha vida. E Deus é maior que a minha fé. A minha fé não é igual a Deus, a minha fé é em Deus. A minha fé diz que Deus não aceita, mas Ele existe. Se Deus não aceitasse, não quisesse que existisse, Deus varreria da face da terra. Ou eu sou mais foda que Deus e vou fazer um trabalho sujo, sujar minhas mãos de sangue, para algo que Ele poderia ter simplesmente querido que não existisse. Ou para algo que Ele passe a querer que não existe mais. Você não tem procuração de Deus, você tem fé em Deus. Você tem a substância de Deus. Você é um pouco Deus, mas o outro também é. E se essa coisa existe, é porque Deus quer que exista. Mas eu acho que Deus desaprova. Então eu também desaprovo. Mas Deus não aniquilou. Por que é que eu quereria aniquilar? Isso não muda em nada na minha vida. Logo, quando não existe o sentimento do respeito,
a ética manda que se tolere. A tolerância, então, é o fingimento do sentimento do respeito. Eu sinto respeito, sou ético. Eu não sinto respeito, eu posso ser ético se eu fingir o respeito, ou seja, se eu tolerar. Porque eu sei que o meu não respeito parte de algo inexplicável como a fé. Então, por razão que não se explica, eu também tenho que tolerar. É uma equação bastante simples, mas que requer força de vontade, curiosidade, boa vontade, humildade. E é assim que nós identificamos um discurso ético de um antiético, de um democrático de um antidemocrático. É assim que nós não nos deixamos enganar por discursos falaciosos. É assim que nós não somos estúpidos, porque todo estúpido é vaidoso. Seja a vaidade daquele que acha que é o senhor da razão, seja a vaidade daquele que só tem sentido a sua existência se fizer parte do grupo ou se for afagado por um líder. E a vaidade é a mãe de todos os pecados. E aquele que é o político mentiroso antiético, mentiroso que eu chamo incompetente porque ele engana cidadãos incompetentes, ele explora a vaidade do seu público. Ele alimenta a vaidade do seu público. O discurso dele não guarda absolutamente nada de ético, nada de democrático. Então, da mesma maneira que eu sei que a convicção do outro é ética ou antiética, eu vou saber se o discurso de um político é ético ou antiético, analisando a sua proposição. A proposição desse político fere a existência de categorias que, existindo ou inexistindo, não farão diferença na minha própria existência. Se fere, esse é um discurso antiético. Então eu estou sendo enganado com a ideia da democracia como ditadura da maioria. Agora, o mentiroso competente na política é aquele que se cerca de saberes que ele tem, mas ele manipula esses saberes de maneira a saciar a vaidade do cidadão incompetente. Às vezes ele sacia a vaidade até do cidadão que se acha incompetente, porque uma coisa que se acha competente, aliás, porque uma coisa é você ser um cidadão competente e outra coisa é você se achar competente. Você pode se achar competente, você pode se achar tolerante, mas você não é. Você diz que pratica a tolerância, mas os seus atos não são de tolerância. Você diz que tolera, exemplo da homossexualidade ainda, a homossexualidade, mas não perde uma só oportunidade para dizer que isso não é natural em público, de maneira que você diminui, desvaloriza, reduz a divindade existencial de um homossexual. Quem tolera, pratica a tolerância para além da fala e se abstém, mesmo ciente da sua liberdade de discurso, da sua fala. Ah, mas eu sou livre, sim. Lembrem-se, a liberdade como a liberdade de Deus ou da razão. Quando Deus, que é livre para agir contra si próprio, faz esse ato, ou seja, quando Deus age contra Deus, Deus acaba. E quando a razão, que pode ter razão para ir contra a razão, assim o faz, a razão acaba. E quando acaba a divindade, quando acaba a racionalidade, acaba o direito à liberdade. E eu reduzo a espécie humana, mais uma vez, à categoria dos animais, onde vale a lei do mais forte.
E eu acho que não é isso que queremos e definitivamente não é isso que a democracia prega. Não é.